A fenomenologia e o existencialismo de Úrsula Sartre, então, nosso tema de hoje. Eu vou, então, procurar fazer um resumo dessa trajetória, né, que parte de uma corrente fundadora do pensamento contemporâneo e vai até uma filosofia, um ideário que exerceu muita influência, principalmente na primeira metade do século XX, mas que ainda hoje se mantém na filosofia e na literatura como uma tendência importante. Quando nós falamos em fenomenologia, nós falamos de Edmund Husserl, o seu fundador, que entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX constituiu uma tendência filosófica que, na verdade, ultrapassa muito a elaboração de apenas mais uma doutrina, a ponto de nós podermos dizer que a fenomenologia é algo que transpõe os limites da filosofia como disciplina. Isto porque a fenomenologia renovou o pensamento e fez com que ele se buscasse compreender na sua mais pura, na sua mais profunda radicalidade. Então nós podemos dizer, a partir daí, que a fenomenologia funda verdadeiramente a filosofia contemporânea. Inclusive porque o que Husserl pretende fazer é reconstituir a própria vocação da filosofia. E nesse sentido é que nós podemos dizer que Husserl, ele toca no próprio cerne da filosofia, no seu próprio estilo, né? Daí então o extraordinário significado dessa renovação que está implicado então nesse modo de reconstruir a própria maneira da filosofia exercer a sua tarefa, que é sobretudo interrogar. Portanto, a fenomenologia ela é algo dinâmico, e na dinâmica dessas modificações é que nós podemos constatar então a sua importância e sobretudo a oportunidade histórica do seu aparecimento. Isto é, o quanto a fenomenologia veio ao encontro das mais variadas expectativas, fecundou essas expectativas nos diferentes caminhos que elas vieram a seguir. Portanto, uma proliferação que nos faz entender o quanto esse autor, Husserl, esteve à altura da sua época, buscando então atender a todas essas solicitações. E dessa forma, tendo em vista a dinâmica dessas transformações que a própria fenomenologia veio a sofrer, nós já podemos antecipar desde já que Sartre enquanto um continuador da fenomenologia, que ele é em grande parte, jamais manteve com Husserl uma relação de discípulo. Ainda assim, o pensamento de Sartre somente se constitui naquilo que ele tem de mais original por via de uma profunda apreensão muito abrangente, muito perspicaz da novidade trazida pela fenomenologia, trazida por Husserl. Talvez seja possível dizer que a reflexão husserliana tem como ponto de partida uma questão muito persistente, reiterada ao longo de toda a tradição e de toda a história da filosofia. E uma questão também muito geral, talvez a mais geral de todas, porque é a questão da relação entre sujeito e objeto. Uma relação, portanto, de conhecimento. Como se constitui o conhecimento? Evidentemente, a relação mais geral que nós podemos ver aí é essa de sujeito e objeto. Husserl se debruçou sobre ela, do mesmo modo como fizeram quase todos os seus antecessores. Para nós entendermos, então, qual é a novidade trazida por Husserl, temos que lembrar um pouco esquematicamente como é que se constitui na modernidade essa abordagem, né, da relação entre o sujeito e o objeto. E eu diria,
maneira muito simples, que há 3 vertentes e nós podemos considerar essa abordagem. Em primeiro lugar, a vertente realista, né? O realista é aquele que sustenta o primado do objeto e, portanto, entende que a representação que fazemos das coisas está subordinada aos objetos em si mesmos, ou às coisas em si mesmas, apreendidas pelos sentidos e depois registradas pelo intelecto, de tal modo que o ponto de partida para o conhecimento é o objeto ou as coisas mesmas. A segunda vertente é o idealismo. O idealismo se atém, pelo contrário, à primazia do sujeito, da mente, das ideias, que constitui então o ponto de partida para a reconstituição de um acordo entre as coisas e a mente, entre o objeto e o sujeito, uma correspondência que se estabelece a partir de uma análise das ideias, que me faz então chegar até uma certa conformidade entre essas ideias e as coisas. São 2 tendências, portanto, que se opõem entre si. Uma terceira que procurou uma solução de meio termo, que aconteceu no século XVIII, repercute até hoje na filosofia da ciência e nas teorias do conhecimento, é a filosofia de Kant, que procurou superar esse impasse entre o idealismo e o realismo, redistribuindo as funções do conhecimento, tentando entender qual é o contributo que o próprio objeto, as próprias coisas dão ao conhecimento e qual é a contribuição que o próprio sujeito ou a mente fornece ao processo de conhecimento. Portanto, redistribuiu as funções entre o sujeito e o objeto, deixando assim de privilegiar um ou outro, conforme se fazia antes. Vejam que essa terceira solução, ela aparentemente é de muito bom senso, porque ela institui um meio termo entre o sujeito e as coisas. E principalmente, ela configura o conhecimento como um trabalho conjunto entre a apreensão sensível das coisas mesmas e o nosso intelecto, que formaliza ou fornece uma estrutura formal para essa apreensão, resultando assim uma síntese, né, dessas 2 instâncias, que seria então o próprio conhecimento. O resultado mais importante vinculado a essa concepção do conhecimento, enquanto síntese desses elementos, o elemento objetivo e o elemento subjetivo, é a noção, a concepção da relatividade do conhecimento. E isso se explica. Sendo o conhecimento algo que, ao menos formalmente, estrutura-se por via do sujeito, mecanismos lógicos presentes na mente, é claro que o conhecimento se constitui de forma relativa ao sujeito, né? Tem a ver com o sujeito. Não poderia constituir-se sem essa contribuição fundamental do sujeito. A isso Kant chamou de fenômeno, ou a realidade, não como ela poderia ser em si mesma, nós não sabemos como ela seria em si mesma, mas tal como ela aparece a nós, ao sujeito do conhecimento, uma vez que ela nos aparece formalmente condicionada por certas estruturas lógicas da nossa própria mente, certas estruturas subjetivas que o Kant descreve como sendo funções lógicas do conhecimento. Ele chama de elementos transcendentais do conhecimento, ou seja, são aqueles elementos que, estando antes da experiência, independente da nossa experiência do mundo, condicionam essa experiência e dão os seus fatores de organização. A importância dessa noção de fenômeno é incalculável. Essa importância deriva principalmente de que, através dessa noção, nós podemos reconstituir a relação entre o sujeito e o objeto em termos de uma correlação. Ou seja, não existe objeto que não esteja comprometido com o sujeito que o conhece ou que o representa. Por quê? Porque essa representação consiste, sobretudo, no modo pelo qual
essas coisas aparecem a nós de acordo com certas condições que são nossas, da nossa mente, ou subjetivas. Temos, de um lado, o sujeito do conhecimento. O que ele é? Ele é apenas uma consciência que apreende o fenômeno, ou seja, que apreende a realidade, tal como ele próprio a constitui, pelo menos formalmente. E de outro lado temos o objeto, que é nada mais do que esse fenômeno apreendido pela consciência. No entanto, o que quer dizer aqui apreender? Apreender o objeto, apreender o fenômeno enquanto mecanismo de conhecimento. Vejam que isso depende do modo como eu entendo a constituição dessa relação. Se eu conceber essa apreensão como uma assimilação das coisas pelo sujeito que as percebe, como se essas coisas se transferissem do mundo para mim, para minha mente, o resultado dessa posição, se ela for levada até a sua extrema coerência, até o seu limite, seria simplesmente o desaparecimento do objeto ou a sua incorporação total pelo sujeito. O risco que Husserl então detectou nas teorias do conhecimento que foram constituídas a partir de Kant foi exatamente esse. Haveria um certo desequilíbrio na relação entre sujeito e objeto ou na relação entre a consciência e as coisas, de tal modo que as coisas acabariam perdendo a sua realidade, a sua autonomia nesse processo de apreensão. Daí o propósito da fenomenologia, o propósito de Husserl, que se constituiu no grande lema que ele lançou na sua época, e que tornou-se então o lema da fenomenologia, e que dizia o seguinte: é necessário voltar às coisas mesmas. Portanto, há que se considerar, há que se voltar à importância das próprias coisas na constituição da relação de conhecimento. E essa necessidade de voltar às próprias coisas, Husserl a vê a partir de uma espécie de contaminação das coisas pelo sujeito. Quer dizer, é como se o sujeito tivesse um poder tal sobre o objeto, é como se a consciência tivesse um tal poder sobre as coisas, que essa assimilação, já no próprio processo de assimilação, as coisas se adaptariam por tal modo à consciência ou ao sujeito, que elas já não permaneceriam com qualquer realidade própria. Quer dizer, o sujeito projeta nas coisas vários componentes, quer de ordem lógica, quer de ordem psicológica, mesmo social, dos seus hábitos, seus costumes, etc. E toda essa projeção que nós fazemos no mundo, para depois apreendermos o mundo ou as coisas, contamina o mundo, contamina as coisas, de tal modo que nós acabamos recolhendo do mundo ou das coisas apenas aquilo que nós lá colocamos, de tal forma que a realidade própria das coisas, na sua objetividade, acaba ficando muito comprometida com esse estilo de conhecimento. De modo que Husserl vai então tentar instituir um método, um estilo de pensamento em que a nossa relação com as coisas se torne mais autêntica, mais verdadeira, que nós possamos, portanto, recuperar, por assim dizer, né, a realidade do mundo, a realidade das coisas. Ora, para que isso possa acontecer, é preciso, antes de tudo, que nós separemos cuidadosamente a nossa consciência como sujeito de conhecimento dessa carga naturalista que costuma estar depositada nela. Depois dessa separação é que nós poderemos rearticular o modo pelo qual a consciência se vincula às coisas. Os estudiosos da fenomenologia chamam a isso purificar a relação entre o sujeito e o objeto. Quando eu purifico essa relação, eu vejo que posso defini-la então de outra maneira. Ou seja, não preciso mais me envolver com aquele impasse que nós citamos antes. O impasse
entre a posição realista, a posição idealista, ou o impasse derivado dessa contaminação das coisas pelos pressupostos do próprio sujeito. Como se o conhecimento fosse uma constante competição entre a consciência e as coisas para ver quem é que prevalece, né, na constituição da objetividade, né? E o que Husserl quer superar é exatamente isso. Não se trata de uma competição entre o sujeito e o objeto, entre a consciência e as coisas, para ver quem é que vai levar a melhor, né? Se é o sujeito que vai constituir o objeto, se é a consciência que vai prevalecer sobre as coisas, ou se ao contrário, é o mundo que vai constituir a minha consciência, as coisas que vão prevalecer sobre a consciência. Essa competição é uma maneira ruim, inadequada de considerar a nossa relação com o mundo e principalmente o conhecimento. É preciso encontrar uma relação mais equilibrada entre essas duas instâncias. E Husserl encontra esse equilíbrio quando percebe que, uma vez purificada a consciência desses pressupostos, uma vez purificada a consciência desses amálgamas naturalistas que comprometem a nossa relação com as coisas, eu percebo sempre algo que, na verdade, deveria ter sido sempre óbvio. Quando eu falo em consciência, procuro definir o que seja consciência, eu noto que consciência é sempre consciência de alguma coisa. Ou seja, para Husserl seria impossível que nós pudéssemos falar de consciência sem estarmos dizendo com isso que temos consciência de alguma coisa. Na verdade, nós estamos aí diante de uma dupla vantagem. Quando eu elucido essa relação entre consciência e as coisas, entendendo que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, essa própria relação já me permite definir a consciência. Ou seja, como consciência é sempre consciência de, portanto está sempre relacionada com alguma coisa, eu percebo que defini-la é sempre considerá-la dessa forma, de tal modo que eu não posso defini-la fora dessa relação. Se quisermos enunciar a mesma coisa de uma forma mais contundente, poderíamos dizer: a consciência não é nada fora dessa relação pela qual ela se apresenta como consciência de alguma coisa. Consciência sempre de alguma coisa. É que a consciência não é alguma coisa. Ela não é uma coisa que se opõe a outras coisas. Essa consciência de é apenas um modo que o sujeito tem de visar o mundo, de visar as coisas. O sujeito não é isso. A consciência não é isso. A consciência não é propriamente uma realidade substancial. Ela é apenas um movimento de olhar. Esse olhar intelectual para as coisas, se visar as coisas. A consciência é apenas isso e nada mais. A apreensão, então, significa apenas isso. Ou seja, não corro mais o risco de que as coisas sejam tragadas pela consciência, né? E, por outro lado, também não é preciso que esse sujeito, enquanto substância, vá ao encontro das coisas e submerja nelas, desapareça nelas. Não é preciso que um anule o outro para que essa relação aconteça. A apreensão mantém a separação. De um lado está a consciência, que é sempre definida como a consciência de alguma coisa, esse movimento de olhar. E de outro lado estão as coisas que, para se tornarem objeto da consciência, e na medida em que se tornam objeto dessa consciência, desse olhar, desse ato, para que elas sejam objeto da consciência, para que elas sejam olhadas, visadas pela consciência, é preciso que elas permaneçam com uma realidade própria, com uma autonomia própria. Esse tipo de relação, Husserl chama de intencionalidade, uma palavra que ele recolhe da filosofia medieval e usa com um significado muito próprio. O que quer dizer intencionalidade? É o modo pelo qual a consciência visa as coisas. Quando nós dizemos que o sujeito tem a intenção de alguma coisa, estamos tendo um sentido aproximado disso. A consciência tem esta intenção em relação às coisas. Ela as visa, ela olha as coisas. E isso é o que a constitui. Isso é o que ela tem de realidade. Esse olhar
as coisas, se visar as coisas intencionalmente. Por isso que a noção de intencionalidade é a chave da proposta inovadora, né, que o Husserl faz. De tal modo que quando eu digo eu tenho consciência de alguma coisa, esse de não significa que aquela coisa agora tornou-se minha, da minha consciência, né? Eu sou consciente dela na medida em que ela continua existindo fora de mim. A solução do Husserl procura manter as duas partes com a sua funcionalidade própria. E vejam que ele consegue isso com uma concepção funcional da consciência. Ou seja, as coisas estão lá, na solidez que elas possuem e que é a solidez que o senso comum sempre viu nelas. A consciência, por sua vez, não é uma coisa, não é uma realidade. Ela é essa funcionalidade, esse ato de ver, esse ato de visar. E, portanto, ela tem essa leveza que a distingue das coisas que ela visa. Essa diferença, portanto, é tudo. Porque com isso nós conseguimos, então, manter, através dessa diferença, né, uma distinção muito nítida entre a consciência, a função que ela desempenha, e as coisas que são apreendidas pela consciência. Então esse é o terreno em que a fenomenologia se constitui, né? É importante então observar que a superação desse impasse implica uma transformação muito profunda na maneira pela qual nós compreendemos a relação entre interioridade e exterioridade. Porque a relação sujeito-objeto sempre foi dependente né? dessa duplicidade. De um lado há o sujeito, a mente, que é cada um interno a si, conjunto das suas ideias, das suas representações, das suas categorias. E de outro a exterioridade, o conjunto das coisas na densidade, né, que as caracteriza. Ora, quando Husserl mostra que essa interioridade, a consciência do sujeito, não tem essa dureza, essa rudeza que quase material com que o intelecto era concebido tradicionalmente, pelo contrário, ele é algo leve, algo que se projeta na direção das coisas, né? Então, o conhecimento da exterioridade não exige que o sujeito venha a abdicar da sua interioridade. Esse sujeito, esse ato de conhecer, Husserl o chama de ego, eu. Não é, no entanto, uma substância análoga àquela de um Descartes, por exemplo, uma coisa pensante, uma substância pensante. Não é isso, nos parece óbvia. O que Husserl vai mostrar é o seguinte: já que há sujeito de um lado, objeto de outro, e se há uma diferença, eu não posso pretender que o sujeito esteja dotado de uma objetividade tal que eu possa compará-lo às próprias coisas. Ele tem que ter uma natureza diferente. Então essa distinção muito nítida, né, entre a consciência e as coisas, que permite ao Husserl então ser fiel a essa sua divisa. Esse é o propósito, voltar às próprias coisas, né? Estabelecer uma relação entre consciência e exterioridade na qual eu mantenha a independência das coisas em relação à minha consciência. E o conhecimento, o fato de eu poder dar ao mundo um caráter inteligível, né, o fato de eu poder conhecer as coisas, acontece no encontro entre a consciência e o mundo, entre a consciência e as coisas. É esse encontro, essa relação bipolar, que constitui o conhecimento. Portanto, nem a consciência constitui sozinha, nem as coisas ou o mundo constitui também sozinho, exclusivamente. É o encontro dos dois.